peregrinos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Bárbara, pra quem não lembra. Eu sou a Rafaela. E hoje a gente tá com o nosso segundo podcast, né? O segundo episódio, pra vocês se entreterem mais um pouquinho, né? Pra quem já esqueceu o primeiro, a gente já tá com o segundo aqui. Pra quem não assistiu o primeiro, vai lá, volta, assiste o primeiro. E aí, hoje, nós vamos falar sobre um tema um pouquinho... Muito bom. Não é novo, né? Mas é um tema interessante, né? Hoje nós vamos falar sobre arriscar em Deus. Peregrinação ou matrimônio. Exatamente. E com a gente aqui hoje, pra a gente conseguir mais um pouquinho, a gente tem os nossos convidados hoje. Por favor, se apresentem. Hello! Meu nome é Gabriel, Eu sou a Maria Clara. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 21 anos. eu tenho 22, Casados. casados há um mês. Ih, vossa aliança. É claro. E a de noivado também, né? Pra deixar Que bem... bonitinho. Ela tem história, ela tem Tem história. história. Então, já pra gente conhecer um pouquinho vocês podem contar a história de vocês, como vocês se conheceram. Há quanto tempo estão Então, juntos? a gente se conheceu é um pouco longe, É. né? A gente era bem pequena, a gente era criança, né? A gente tinha Uns 7. 7, 8 anos. anos. Na verdade, primeiro eu conheci o irmão dela, né? A gente jogou bola junto um dia e aí acabou que a gente ficou amigo por conta disso. E também Minha irmã era irmã de comunidade da mãe dele. Isso. Então, Aí teve um dia que meio que tava marcaram... tudo relacionado. Aí teve um dia que marcaram, né, de ir lá na casa dos meus pais. Aí ela foi pra jogar videogame junto com todos os irmãos dela. E aí foi a primeira vez que a gente teve contato, assim, né? Que a gente chegou a conversar e tudo mais. A gente se conheceu nessa época, eu não lembro exatamente o ano. Mas em 2018 foi quando Surgiu houve um interesse. interesse mesmo, assim, né? Tipo assim, a gente começou em 2017, mais ou menos, a gente começou a se aproximar mais como amigo, né, e tudo. E aí, 2018 foi quando surgiu o interesse, só que eu não podia namorar, né? Meu pai tinha aquela regrinha, só pode namorar depois de 18 anos. E aí, quando a gente contou, né, que gostavam do outro, eu falei, você quer esperar? Porque agora eu não posso. Ele, não, tá bom. Na época ela espera. tinha acabado de fazer Eu tinha 15 acabado de anos. fazer 15. Então eu tava com 16 pra fazer 17 no final do ano, né? Eu sou 2 anos mais velho que ela. Não chega a ser Não chega a ser 2 anos completos, né? E aí a gente tomou essa atitude mesmo de esperar aí esses 3 anos. 3 longos anos. 3 longos anos. Mas foi isso, né? De maneira bem resumida, foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo. A gente já se conhecia, né? Conversava antes, mas como ela falou, de 2017 pra frente, a gente teve uma amizade mais próxima, conversava um pouco mais e tudo. Sim. E acabou que aconteceu. A gente não planejou nada, não programou. Mas assim, foi muito difícil os 3 anos, obviamente, porque eu não tinha celular, não tinha rede social, não tinha nada. Então, nossa forma de comunicação era muito complicada. E aí veio a pandemia, mais de um ano separados, assim, completamente. Então, foi muito complicado. Mas que de tudo valeu a pena, né? Eu, pelo menos, não mudaria nada. Eu tenho uma pergunta curiosa, antes de passar pra outra pergunta que a gente já tinha. Como é que foi o pedido de namoro? Porque assim, a gente até brinca, né? Que a gente... Eu nunca fui pedindo namoro. É nulo. Esse é o negócio. Nosso casamento é nulo porque a gente nunca teve um pedido. Eu nunca pedi pra namorar com ela, assim, brincando, né? Obviamente. Porque as coisas só aconteceram, né? Se for colocar o dia do pedido do namoro, foi, de certa forma, o dia que a gente sentou, conversou, a gente contou um pro outro que se gostava e tudo mais. E aí ficou, falou, você quer me esperar? Eu falei, não, tá bom, vou te esperar. E ficou nisso. Aí quando ela fez 18 anos, não é que eu cheguei nela e falei, você quer namorar comigo? Não, eu cheguei no Não. pai, na mãe dela e falei, deixa ela Detalhe, namorar comigo. Foi Eu isso. fiz 15 numa terça-feira. Ou 18 numa terça-feira. Ele foi me pedir no sábado. Namoro pro meu pai. Então, assim, foi uma longa semana até a gente encontrar uma data pra ele ir lá em casa. E aí eu tava esperando mais pro final do mês, aí minha mãe falou, não, fala pra ele vir depois de uma Eucaristia. Aí pronto, na mesma semana ele foi. Ai, que E bonitinho. foi muito bom. Cara, eu acho muito Não, bonitinho isso era até um medo que ela tinha no começo, antes da gente namorar, né? Que ela ficava pensando, nossa, mas e aí não pode ser muito perto não. Depois que eu fizer 18, a gente espera pelo menos um mês virar
Porque vai que não dá Eu certo, e sempre aí fui muito eu, insegura, eu vou então- ficar com essa data, é o mês do meu aniversário, não sei o que. Eu ficava, cara, mas que mentalidade é essa? Não vai dar errado, vai dar certo. Mas E aí, quando chegou, eu já falei, não, vamos logo, que eu não aguento mais Exatamente. esperar. Já foi 3 anos, mas Já foi 3 anos. Não, e o mais Nem- engraçado é que a gente não tem uma data certa, né? Do dia que a gente falou, não, vamos, a gente não lembra. A gente sabe Eu que foi um lembro. domingo, foi dia 26 de maio, né? Foi maio, Aham. dia 26 de Sim, maio. Eu lembro. A gente sabe que era um domingo e que, inclusive, era um domingo que a gente estava trabalhando para uma peregrinação, acho que a peregrinação Foi o do Panamá. A gente estava trabalhando, vendendo um lanche na paróquia, e aí eu tava indo fazer alguma coisa, ou na cozinha lá do salão paroquial, ou então tava indo em alguma das salas pegar mesa ou cadeira, e ela veio atrás, porque ela ouviu os burburinhos, né, e só chegou assim, você não tem nada para me falar, não? É porque é o negócio, né? Que uma amiga minha falou com ele, aí ela me falou, eu falei, velho, ele não vai falar comigo. Se eu Fofoquinha, não fofoquinha. falar, ele não vai falar. Aí eu peguei ele falou, não tenho nada não. Eu falei, então tá bom. E saí, não, peraí, volta aqui, vamos conversar direito. Vamos sentar e vamos conversar. Então, Aí assim, vai ficar certo, é. até nesse dia, né? A gente já tava meio que envolvido com peregrinação e tudo, então já Sim. tinha toda uma história por trás, né? Fora os acampamentos também, né? Sim. Que a gente trabalhava muito vendendo riff e tudo. É o espírito peregrino, né? Que sempre habitou em nós. Isso aí parece que é eterno também. Depois que você vive, principalmente também é eterno. Exatamente. Vamos lá. Uma próxima pergunta, assim, meio que até envolvendo também o que vocês já viveram, que vocês acabaram vendo, assim, mas como que vocês imaginavam, vamos supor assim, a vida de vocês antes de se conhecerem, como vocês acham que seriam? Pergunta até pro Gabriel nesse tempo também de espera, porque, pô, Sim. esperar. Claro, né? Esperar 3 anos, eu não consigo nem imaginar isso, na verdade. no mundo de hoje. Esse né? tempo, ainda mais no mundo de hoje, esperar 3 anos pra pedir a guria, sendo que, né? Enfim. Verdade. Como é que foi esse tempo? E ainda mais depois também, o que vocês imaginavam pra vida de vocês, Pro como futuro. seria pro futuro, como vocês imaginam agora. Assim, né? Tinha um antes e um depois. A minha mãe, ela até brinca muito, né? Que tem o Gabriel antes Maria Clara e o pós Maria Clara. Eu nunca quis muito casar, né? Tipo, meio que... não sei se abominava e tudo mais, mas eu não tinha plano de casar, de namorar até mesmo. Então, assim, antes da Maria e até mesmo naquela época, né? Eu meio que olhava o matrimônio, o casamento com um olhar um pouco diferente. Mas é até engraçado que na nossa conversa, naquele 26 de maio, ela até, tipo assim, ela virou pra mim perguntar, mas por que eu? Tipo assim, né? Jogando o verde dela, né? E assim, eu tinha uma resposta muito certa, porque pra mim não passava pela minha cabeça namorar com aquela idade, assim, né? Eu tinha os namoricos aí fora da paróquia e tudo mais, ou então só... Enfim. E aí eu tinha uma resposta certa, né? Porque era muito real. E eu lembro que eu só falei pra ela que eu enxergava nela algo diferente, né? Eu conseguia enxergar nela um futuro, alguma coisa nesse sentido, de que valeria a pena tentar algo que não vinha de dentro de mim, podemos dizer assim, né? Porque não estava dentro dos meus planos, namorar, casar e tudo mais. Mas por ser ela em específico, eu notava uma diferença da parte dela, que ela era diferente de todas, e, enfim, e me proporcionava ser muitas vezes aquilo que eu não queria ser, e que eram coisas boas, né? Pelo menos da parte dela. Então foi a resposta que eu dei pra ela, né? Então, assim, o que eu pensava naquela época? Eu não pensava que hoje eu ia estar casado com 22 anos e tudo mais. Então, a minha expectativa de futuro, ela era bem óbvia, assim, sabe? Era, fazer uma faculdade, talvez passar num concurso público. Na época, eu jogava futebol, né? Até os meus 17, 18 anos ali, mais ou menos. Então, na época eu tinha planos também de jogar fora ali. Um ano antes, no ano da pandemia, na verdade, era para eu ter saído do Brasil e ia passar um tempo na Croácia jogando bola num time lá, num Que, clube. inclusive, foi muito triste quando eu recebi essa notícia. Eu cheguei indo pra ela e falei isso na época da Foi. espera, né? Então, assim, tem toda a questão da turbulência. Tipo a gente... assim, eu não tinha, de certa forma, não tinha tanto peso, porque a gente não namorava. A gente não Então, era namorava muito ainda. fácil. Ele falava assim, vou e a gente nunca mais falar.
Mas eu falei pra ela, falei, não, eu vou, mas a gente dá um jeito de manter contato. E ela chorava e não sei o quê. Eu lembro até hoje o povo da minha turma no colégio. Não, Maria, não se preocupa. Se você precisar de um celular pra conversar, eu dou meu celular pra você. Porque eu sei que você não tem e tudo mais. Eu falei, então... Beleza, mas foi muito tenso. Então, assim, eu tinha planos que não envolviam a vida que eu tenho hoje, né? De certa forma, é basicamente isso. Não sei a Maria, mas essa era a perspectiva de futuro que eu tinha. Então, eu sempre tive vontade de casar, né? É meio óbvio, sempre. Desde pequenininha, sempre. Já tinha em você. Já, sempre teve. Então, assim, obviamente tinha vontade de me formar. Eu gosto muito da área da saúde. Principalmente depois do tempo que eu fiquei cuidando dos meus avós e tudo, foi que eu desenvolvi meio que uma paixão pela enfermagem. Então, assim, eram meus planos. Mas, como Deus anula os planos das nações, né? Então, não deu certo, infelizmente, né? Mas assim, essa virou que eu tinha de ter casado, de estar formada e tudo mais, trabalhando. Mas eu sempre botei na minha cabeça que se eu tivesse um filho, eu ia dar atenção pro meu filho. Até porque minha mãe é meu maior exemplo. Então, ela sempre cuida da gente, acompanha todas as nossas fases e tudo. Então, é isso que eu quero, sabe? Pra mim, pra minha família e tudo. E que foi uma coisa que a gente conversou antes de casar. Porque isso são coisas muito importantes de se conversar, né? Saber a intenção do outro, né? Então, assim, esse era o meu pensamento. E aí, depois foi passando os anos, eu vi que não valia mais a pena fazer, né? Já tava namorando e tudo, já pensando em casar. Nossa vontade de casar foi depois do encontro em Fortaleza, o encontro vocacional. Foi quando a gente despertou, sabe? Vai acontecer, entendeu? Então, assim, já não valia mais a pena e eu não me arrependo tanto hoje, sabe? Obviamente, as coisas poderiam ser diferentes, né? Mas eu tô muito feliz com a vida que eu tenho. Obviamente, eu quero ainda fazer muito mais. Mas minha visão de hoje pro futuro é estar com a minha família. Tem uma santa, que é a Santa Edith Stein, que ela fala assim: responder ao chamado de Deus é sempre uma aventura, mas vale a pena correr o risco? Aí eu pergunto isso pra vocês. Vale a pena correr esse risco de responder o chamado de Deus? Às vezes sem nem saber que tipo de chamado é esse pra vocês. Vale, com certeza. Eu até ia falar, eu acho, mas assim, a gente experimenta que valeu a pena, né? A gente experimentou muito. E ainda nesse experimenta tempo. até hoje também, né? Assim, o que ela colocava, né? Só completando, assim, a gente foi para o encontro vocacional de Fortaleza e, assim, a gente foi aberto, né? A gente sempre foi muito tranquilo nesse sentido também, de que deixar o outro livre com a sua vocação. A gente sabia que o namoro era um tempo de se conhecer, mas a gente também sabia que o tempo de espera, a gente já tinha se conhecido, assim, muito mais do que a época que a gente era amigo, só amigo. Porque quando você é amigo, você não demonstra tanto, assim, as Não é suas a mesma fraquezas. relação. Não é. Então, assim, a nossa fase de espera, até mesmo por tudo que a envolveu, a gente lidou com isso como a fase de se conhecer. Então, a fase do namoro a gente encarou como uma confirmação. Então, o encontro de Fortaleza, a gente chegou um pro outro e falou bem assim, A olha... gente tinha 1 ano e pouco de a gente tava namoro. com 1 ano e 3 meses, eu acho, né? Por aí. E aí, porque foi em agosto, então Foi. foi mais ou menos isso, 1 ano e 3 meses. E aí, a gente falou, olha, se você quiser levantar, tranquilo, se for a tua vocação, se você sentir o seu chamado, levante, tá tudo certo. Não quero ser um empecilho na sua vida. E essa peregrinação a gente conversou muito, a gente conversou bastante. muito dentro daquele ônibus que não chegava nunca, que não saía nunca do Piauí. A gente conversava muito sobre tudo, sabe? Sobre a nossa vida passada, sobre... Cara, é o que eu falo sempre. Pra todo mundo que tá aí namorando, tem que conversar, ser totalmente transparente. Porque Esclarecer sempre, né? Não, a Exato. gente, Você a tem que gente fez conhecer o o curso, outro. a gente fez o curso de noivos, né? E assim, uma coisa que a gente até brinca, até abrindo um parênteses aqui, que o curso de noivos, às vezes, é só uma obrigação que passa despercebido. A gente fez um intensivão ali, 15 encontros? 12 12, encontros nem e a lembro. missa, né? Assim, foram vários encontros, né? E assim, e a gente até brinca que foi longo, foi demorado, foi cansativo. Mas uma das coisas que a gente leva pra nós até hoje, do curso de noivos, é que é essencial, é fundamental o diálogo dentro do matrimônio em específico, né? Mas para o matrimônio dar certo, também é preciso, igual a Maria Clara falou, né? Ter essas conversas antes do altar. Tipo, o que você quer fazer,
sei lá, por exemplo, uma questão mais prática, né? O que que você pensa de conta conjunta? O que que você pensa de, não sei, Até mesmo de política. o que você pensa de dívida? Qual seria a sua... Enfim, coisas práticas da vida de um casal, né? O que que você pensa, não sei, sobre financiamento, sobre aluguel, sobre ter filhos, educação de filho, assim, são coisas que você não tem, obviamente, não tem que ser um peso na época do namoro, até porque não é a fase de conversar de maneira concreta, Sim. mas pelo menos entender como é que a pessoa se relaciona, qual a visão dela de mundo também, né? Exatamente. Então, é importante, porque senão você casa com alguém que você também não conhece. Uhum. Então, o matrimônio já começa um inferno, de certa forma, né? É. Então, a gente sempre tentou conversar bastante. A gente ficou muito tempo afastado, né? Como a Maria Clara colocou aí, na época da espera. Então, a gente gostava de conversar muito sobre de estar tudo. junto o E de tempo estar todo. junto o tempo todo. Então, a gente aproveitava o estar junto o tempo todo para conversar. Durante o nosso namoro, a gente ligava um pro outro todos os dias por vídeo, pelo menos uma vez por dia, nem que fosse só pra dar uma boa noite, mas assim, só pra estar junto, pra poder ver o outro, sabe? Aquela coisa de querer estar Criar um junto. laço, né? Isso. Eu lembro muito bem quando a gente começou a namorar, o povo chegava. Não, isso aí é só o fogo do começo do namoro. Só paixão. Daqui um ano passa e não sei o quê. Nunca passou. Porque não adianta. A gente não deixou, sabe, esfriar. É. Até hoje é assim. Até a gente fica grudado. A gente vai pro canto da casa, o outro vai junto, vai atrás. Então, Não deixar o casamento virar fases, né? Sim. Não virar exatamente. A gente sabe que, querendo ou não, o casamento pode ser algo muito mais, assim, pode não, vai ser totalmente diferente, né? A gente tá só com um E mês que de muda. casado, ainda tá... É. Vai ter mudanças? Vão ter mudanças. Então, assim, a gente tem noção disso, né? Que a gente veio aqui hoje também iludir todo mundo que tá assistindo, né? Ah, gente, o casamento é 1001 maravilhas. Com certeza. Mas também não é só 1001 maravilhas, entende? Também tem que ter o discernimento, a maturidade, uma palavra por parte da igreja, uma preparação. Sim. A gente passou aí pelo curso de noivos, a gente também passou por vários encontros vocacionais, porque todo mundo, o encontro vocacional é só para levantar para a vida sacerdotal, para ser itinerante, mas a gente vivia um namoro, então será que o encontro vocacional também não era uma oportunidade que a gente tinha de confirmar a nossa vocação enquanto matrimônio? Então, assim, a gente sempre encarou com isso também. A gente chegava no outro, tinha uma conversa totalmente franca, falava, você levanta se você quiser. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos eu, né, falo por mim, encarava o encontro vocacional para escutar uma palavra e falar, a minha vocação é essa, é o matrimônio. Eu vi não, né? Um padre falou uma vez pra gente não ter medo, porque normalmente o pessoal acha isso, né? Se eu levantar ou, enfim, for pro encontro vocacional, é porque eu vou ser freira ou vou ser padre. Aí teve um padre que falou uma vez, assim, não é pra isso, é pra você descobrir a sua vocação. Exatamente. Lembrar que a vocação, o matrimônio também é uma vocação. Exato, né? Com certeza. Eu acho interessante você falar isso, porque, né, pro pessoal entender, pra gente entender que não é só pra você padre. É igual ou quando ser você vai freira. pedir a peça pela minha vocação. Pô, fica, nossa, padre, né? Tá em Freira. dor, mas eu quero... Só que não é. Todo mundo tem uma vocação. Que é tão difícil quanto, né? Com o matrimônio é tão difícil Exata- quanto freira e padre, Então, né? eu acho que foi o John, não lembro se foi o John que falou, o padre John que falou, que a vocação que demonstra mais o amor é o matrimônio, porque você vê Jesus Ele- Cristo no outro. Ele falou isso no casamento de vocês também. Foi. Foi. Foi aí. Falou isso, que você vê Jesus Cristo no outro, porque o outro é Cristo. É de você servir, você sair de si, morrer pelo outro. E eu falo isso por mim, eu tava falando até numas laudas que a gente celebrou na casa dos meus pais. Que pra mim tem sido uma adaptação, porque antes era minha mãe, hoje sou eu. Então eu tenho que sair de mim pelo meu esposo, pelo meu marido, porque ele é Jesus Cristo. Levar ele ao céu também. Já entrando aqui no papo já do namoro, agora o matrimônio, né? O casamento. Eu sei que vocês estavam nessa fase de preparar o casamento e também de ir pra Lisboa. Como é que foi esse arriscar, esse combate? Como que foi? Cara, esse é muito Foi engraçado. muito Se a difícil. Maria deixa, eu posso contar? Pode contar. É porque o que acontece? A gente foi pra Fortaleza, né? A gente foi pra Fortaleza. É porque, assim, é uma história muito engraçada. A gente foi pra Fortaleza e, como a gente já adiantou, né? Em Fortaleza, a gente meio que teve uma confirmação da nossa vocação. Depois do encontro, a gente tava lá no
Não lembro se era um mosteiro ou se era um seminário lá em Fortaleza. Não sei se vocês chegaram Eu não aí. fui pra Fortaleza. E Era aí- onde? A Bárbara foi, não foi? Ok. Fortaleza. Foi. Era um Fortaleza. mosteiro ou era um mosteiro. seminário que a gente ficou? A gente foi no mosteiro. No mosteiro, né? E aí a gente tava lá no mosteiro, não sei se você lembra que tinha um pessoal de outra paróquia e tudo mais. Sim. E aí depois do encontro, tipo, a galera foi se misturar, trocar ideia, foram cantar. E eu e a Maria Clara, a gente foi conversar sobre o encontro. E aí depois a gente falou, você quer aproveitar? Só que, tipo assim, aqui que a gente escutava bastante, nossa, 1 ano e 3 meses, tá muito cedo. Sim. A gente escutava isso assim, a rodo. Então a gente E o nosso fala- catequista falava, e aí? Vai casar? E aí a gente ficava meio assim, tá, mas será que a gente tá realmente afobado, emocionado, ou 1 ano e 3 meses já tá no É o tempo? Então lá a gente aproveitou que tinha grande parte dos nossos catequistas. Grande parte, não, né? Tava o... Tava Tinha o Vital, o e o Francisco. Francisco só. O John ainda O não John não da era equipe. ainda catequista. Mas aí a gente aproveitou, sentou com eles, conversou, expôs um pouco, né, do que a gente tava sentindo ali no momento e tudo mais. E eles só nos deram uma palavra, né, uma palavra de ânimo, de sentar e falar, coloquem... Nos direcionaram, né, o que a gente tinha que fazer e tudo, em relação até o futuro, né? Uhum. E aí, porque na época eu acho que eu também não tava nem trabalhando, assim. Eu não tava trabalhando na A Maria não época. tava trabalhando, eu tava só fazendo um estágio. E aí ele só, assim, ele falou, ó, sentem os dois, rezem antes, peguem um calendário, E marca escolhem lá. uma data. E trabalhem com essa data. Tipo, ó, eu vou noivar aqui, eu vou casar aqui. A gente voltou pra Brasília. Primeira vez que eu fui lá na casa dela, depois disso, a gente foi, sentou, rezamos o texto, depois pegamos o calendário, marcamos no calendário a data do noivado e a data do casamento. Detalhe, nenhuma das duas datas foram. Nenhuma das duas datas funcionaram. E eu já digo por quê. O que aconteceu nesse meio tempo? Confirmação, tava naquela dúvida se ia ter JMJ de Lisboa ou não, Uhum. voltando da Da pandemia pandemia e tudo mais. E aí confirmaram JMJ Lisboa 2023. Virei pra Maria Clara e falei, olha, estamos nos planos de casar, não tem como financeiramente, é impossível, não vai dar e tudo mais. Não vou nem me inscrever. Não tava inscrito, ela ainda se inscreveu, preencheu a ficha e Na tudo verdade, eu mais. não queria ir, Porque eu não ia. porque o Gabriel não ia. E aí eu fui, conversei, meus pais conversaram comigo, o padre daí conversou comigo. Eu falei, não tá certo isso, né? Vou pra peregrinação, ele indo ou não. Eu querendo ou não. Eu fui, na verdade, no começo eu fui sem querer. Eu falei assim, velho, tem que ir, né? Se inscreveu Mas- sem querer, né? É. Aí eu lembro Mas até e- hoje que, assim, no último dia de preencher a ficha, a gente tava lá em casa conversando sobre peregrinação, vendo fotos e tudo mais. Meus pais, eles foram pra Madrid em 2011. Então a gente tava no último dia, porque o meu irmão, ele tava inscrito, então aí conversando sobre peregrinação e tudo mais. E aí bateu aquela coisa. E aí eu lembro que eu nem falei com a Maria antes, eu só cheguei assim, eu falei, cara, eu vou lá na casa do Pedro agora. E tipo assim, era 10 horas da noite, eu fui lá, aí ele foi, conversou comigo. Eu falei, tá, vou arriscar agora. Fui, preenchi a ficha, entreguei pra ele, falei, tá na mão de Deus. Quando eu falei pra Maria Clara, a gente falou, então, vamos ver, né, o que acontece. No momento eu fiquei muito feliz. Aí foi quando começou o ânimo de Isso era em peregrinação. fevereiro. A gente tinha combinado de noivar, Em combinado em maio. maio, que é quando ia fazer exatamente 2 anos de namoro. E aí, no meio do caminho, eu fui vendo que dava, assim, pra conciliar os dois, né? Quem quer sempre dá um jeito. Então, eu comecei a trabalhar em 2 lugares. Quando eu fui ver, eu tava trabalhando em 3. Então, assim, eu tava com a vida totalmente... E eu Loucura. fazendo Loucura. freelancer, assim, um pouco Loucura, ali, loucura, um loucura. pouco ali. Fora os trabalhos também dos peregrinos, né? Que ajudaram bastante. Então, assim, a gente foi correndo atrás, vou tentar resumir, porque, assim, é uma história muito grande. Mas aí, quando eu vi, assim, no meio do caminho, eu falei, cara, eu vou pra peregrinação, mas eu também vou pedir ela em casamento. Dá pra gente fazer as duas coisas. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu ia pedir ela em casamento lá na JMJ. Então, Graças a Deus. aí eu cheguei nela, assim, foi chegando maio. Ela sabia a data que a gente tinha marcado. Eu cheguei nela em maio. Falei, amor, sinto muito. Eu lembro que lá no começo... Não, e isso fiz a minha inscrição. E eu falei, amor,
vamos fazer a inscrição, mas vamos continuar com a ideia de noivar em maio. Vai dar certo. Foi. Aí foi chegando a data, eu já, amor, eu sei que eu falei, mas assim, Tadinho, né, Não. cara? você tá vendo que Ele tá acabou difícil. comigo. Todas as minhas esperanças ele tirou. E o pior que não foi só ele, foi ele e a minha irmã, a Catarina. Não, eu Os chegava na dois casa, falando. A Catarina falava, Maria, mas você acha que tem condição? Não tem não, minha filha. Eu que você é a primeira a saber, eu te não, e pode a dizer Catarina o sabia quê? de tudo. Ela sabia, ele Foi o realmente Gabriel de que tudo. assim, Uma boa ajudante, acabava. né? Ela foi uma Foi. boa ajudante. E aí eu falava pra ela, me ajuda, pelo amor de Deus. Porque ficava todo mundo. Ah, o Gabriel vai te pedir em casamento. Nossa, né? Já todo mundo ficava falando, velho, não vai, E porque não aí? tem como. Porque assim, Tadinha. a gente sempre foi muito transparente, até financeiramente. Então, tipo, se ele me falava as coisas e as contas realmente não batiam. Então eu tava assim, desiludida. Do que Aí ia a gente acontecer. viajou em agosto, né? No dia 2, eu lembro até Dia hoje. 2. Dia 2 de agosto. E aí, uma semana antes eu saí, fui na casa do meu sogro, da minha sogra, tive uma conversa com eles, pedi a mão dela em casamento, ela sem saber de nada. Eu dormi na casa Ela- do meu irmão nesse dia, eu nem Ela, tipo, realmente Não nem sabia. confiava. E aí, chegou a semana da viagem, eu falei, nossa, amor, não tenho €1 pra levar. E aí, tipo, a aliança, o anel de noivado já comprado. fui. E aí aconteceu. Noivamos lá na JMJ e foi isso, foi um arriscar mesmo, né? Aí depois que a gente voltou, mas assim, imediatamente, né? A gente voltou ali em agosto. Já planejando. o Já no noivado. mês seguinte já compramos as alianças. No outro mês, é porque a agenda dos pais também nunca batia. É. Mas é no dia 15 de outubro de 2023 a gente noivou. Que bonitinho. Noivamos. E aí, assim que a gente noivou, ficamos ainda esperando um tempo para ver a agenda dos pais pro ano seguinte. Assim Foi. que saiu a agenda no final do A ano gente deles marcou a e data. também abriu a agenda da paróquia, a gente foi e marcou a data pro dia 13 de setembro de 2024. Ou seja, menos de um ano do noivado. Então, é no dia... Enfim, só aconteceu. Não foi nada planejado, né? A gente colocou as datas lá no calendário, mas foi uma desobediência santa, digamos assim. Não, Foi. foi tudo É na tudo Deus. vontade de Deus. É, exatamente. Porque a gente sempre acha impossível, Deus vai lá e fala, toma. É exatamente isso. Eu acho Vou legal mostrar. porque quando eu olho pra vocês, cara, desde o tempo de preparação, cara, não tem Deus aí. Dá pra ver que tem Deus. Então, tipo assim, é bem claro. Quando você falou, é transparente pra vocês conversando, e pra quem olha também. Uhum. Sobre essa vida de casado também, assim, não a vida de casado, que vocês até já falaram um pouquinho, na verdade, mas assim, você até falou sobre a questão de um pouco tempo de namoro, né, e tudo mais, o pessoal cobrando, mas assim, como que, pra vocês, mais ou menos lidar, ou enfim, com o que as pessoas acham sobre um casal novo, um casal Caso cedo. casou cedo, mas um casal que arriscou totalmente, porque estágio, né, e tudo mais. Enfim, arriscar totalmente, porque vocês arriscaram totalmente em ir pra JMJ, em casar, né, e tudo mais. Como que foi? Se teve pessoas enchendo o saco, alguém falando, dando pitaco? Esse processo, na verdade. Sempre tem, né? Antes de casar nossa, vai casar tão cedo, depois que casar e os filhos, já vai ter, nossa, tão nova. Sempre vai ter. Eu já parei de me importar muito com a opinião dos outros, né? Eu aprendi isso muito na época que estourou uma fofoca enorme lá, pô, enfim, filha de catequista, vocês sabem como é que é, né? Então, assim, eu parei muito de lidar com a opinião das pessoas. Muita gente falava, nossa, mas você é tão nova, passa num concurso, faz uma faculdade, Financeira termina. primeiro. Arruma um Estabilidade. financeiro. Gabriel, deixa ele comprar um carro, comprar uma casa e tudo, financiar um apartamento, não sei. Muita gente falava. Aí eu disse, não, mas você vai casar, não vai ter filho agora não, né? Porque tadinha, ter filho agora, meu Deus. Eu falava, gente, qual o sentido, né? Assim, pra eu que fui criada desse jeito, pra mim é totalmente, assim, banal as coisas que as pessoas falavam. Mas que eu nunca deixei me abalar por isso, não. Eu tava muito feliz com a minha escolha, eu tava muito feliz preparando pro casamento, até porque o preparativo do casamento, além de ser estressante, é muito gostoso. É muito gostosinho, tu sabe. Aham. Não de passar o cartão não é tão bom assim, não, mas Fácil, então tá bom. Então, assim, eu pelo menos não me importei. Assim, algumas coisas, de certa forma, chateiam, né?
algumas coisas que algumas pessoas próximas, principalmente, que vêm falar. E fora que o noivado é um tempo, assim, de provação. Eu falo que foi um tempo... O Gabriel sabe, tanto que foi difícil o tempo do nosso noivado. Teve muitas provações, muitos problemas, mas que a gente nunca, Deixou sabe, abater. nunca deixou abater um ao outro. Claro, teve ó, momentos que a gente precisava respirar, né? Respirar e tudo, pra depois conversar com clareza. Mas que nunca deixamos desabater. E uma coisa muito interessante que minha cunhada falava pra mim, pouco antes de eu casar, que era assim, olha o jeito do Gabriel, olha os defeitos dele. Você tem que olhar e falar bem assim, eu consigo viver com esses defeitos pelo resto da minha vida? Se conseguir, é isso. Se não... E o Gabriel sempre foi muito tranquilo. Assim, tem os momentos dele, obviamente. Gabriel. Eu falo que ele é perfeito com os defeitos dele. E, enfim, eu amo todos. Então, tem os momentos, mas que a gente aprendeu a viver assim um com o outro. E isso desde o noivado. Então, assim, no casamento, por agora, né? Eu não tive tantas surpresas. O povo fala assim, só conhece depois do casamento. Eu não tive tantas surpresas. Não tive. Não fui também com expectativa muito alta, mas também tive muitas surpresas. E eu amo estar casada com ele. Isso é óbvio. E assim, a gente nesse meio que a gente tem hoje, assim, dos jovens, para vocês, como que é defender, né, o matrimônio? Como que é para vocês defender as pessoas que não conhecem e, tipo, que olham a história de vocês hoje e falam, isso é impossível, porque sempre tem. Não tem condições de vocês terem um namoro santo, de vocês, como que é, entendeu? Defender isso. Como que é para vocês? E explicar também a vivência disso tudo. Assim, primeiramente é ficar dentro da igreja, né? É o mais importante. Eu lembro que de todas as conversas que eu tive, seja pra pedir pra namorar com ela, ou então quando eu fui pedir a mão dela pros meus sogros, que eles sempre pontuaram, assim, né? Com maior relevância era não abandonem a comunidade, não abandonem a igreja, porque, primeiro, se quer fazer dar certo, tem que seguir aquele que vai fazer dar certo, porque a gente sozinho não consegue. E a gente teve uma prova disso, né? Sozinho a gente realmente não consegue. Então, assim, era problema que deu na preparação do casamento, era os nervos à flor da pele, de ansiedade, de A nervosismo. passagem é cancelada uma semana A antes. gente teve a passagem da lua de mel cancelada uma semana antes do nosso casamento. Então, assim, tudo era também motivo para discussão. Tudo era motivo pra... Igual ela falou, a gente tirou o noivado pra observar os defeitos do outro. Então, quando você observa o defeito do outro, você tá isso aqui de falar aquilo que você quer da pessoa. Então, se não é a igreja também ensinando a ter caridade. O perdão, principalmente. O perdão, principalmente. A gente nunca chegou a ter uma briga, assim, uma discussão feia. Eu acho que não. Porque... Eu tenho uma frase do Papa Francisco que eu li esses dias que eu achei fantástica, que ele falou, briguem, discutam, façam o que quiser, mas cheguem no final do dia, se reconciliem, não durmam... Obrigados. E a gente traz isso conosco desde a época do namoro. Na época do namoro acontecia com menos frequência, da gente se desentender, alguma coisa assim. Mas se desentendia, a gente ficava nem que fosse 2, 3 horas da manhã conversando até resolver. Então, assim, não dormir, isso é pra quem namora, pra quem é casado, é de suma importância, sabe? Não dormir com raiva, não dormir sem o perdão, principalmente. Eu até brinco com ela hoje, que a gente estava casado já, acho que foi na semana passada. Ela tinha ficado brava, assim, brava, né, entre aspas. Assim, coisas que acontecem, normal que a pessoa fica assim, que agonia. Aí ela ficou, nem lembro, era um motivo bem besta. Aí eu tive que sair pra ir no mercado. Aí ela falou, tá bom, vai logo, volta rápido, fica assim, né? Aí eu falei, vai que eu morro no meio do caminho, então pede perdão agora. O Gabriel me mata com essas frases dele, ele fica, você vai deixar eu sair? Assim, obrigado? E se eu morrer no meio do caminho? Acho engraçado que normalmente são as mulheres que colocam um negócio
Não, mas O Gabriel, ele é desse jeito. Mas é porque tem que brincar. Quando ela tá mais estressada, é Nossa. quando eu faço mais gracinha. Então tem que. Acho que é Você por isso casou que com também dá engraçadinho. muito certo. Eu casei Por isso com que também dá muito engraçadinho. certo. A gente não chega a discutir tanto, porque quando a gente vê que é uma besteira, isso é dos dois. O outro tá bravinho, tá dando Não, e a de gente não se frescurinha. aguenta, né? Fica brava, a gente Ai, olha pra cara do outro e começa a rir. O Não outro dá. tá bravo, aí é só encher o saco, fazer uma gracinha, ficar aí que dá tudo certo no final das contas. Então, a gente tem vivido assim, né? Sobre defender também, retornando à pergunta, né? Não é fácil, mas acima de tudo é permanecer na igreja, permanecer na comunidade e colocar Deus à frente. Porque, igual a Maria falou, tudo que os outros falarem não pode influenciar no nosso matrimônio, né? Seja pro bem, seja pro mal, seja um comentário ali tendencioso, uma fofoca, independente do que seja. Tem que saber filtrar, né? E também não. A vida é nossa, o matrimônio é nosso, não é os outros fazerem. Não, a gente até tava no casamento esse final de semana e durante a cerimônia, depois que os noivos já eram esposos, né? Esposos, não sei. Esposos, eu acho. O padre ele fez um negócio que eu achei interessantíssimo. Ele colocou os pais para se despedirem dos filhos lá na cerimônia. Foi tipo assim, agora esquece o seu filho, entende? Assim, não é nunca mais eu volto na casa da minha mãe. Mas assim, a partir de agora é a minha família. Então a gente também tem isso tudo muito claro. A gente tava num outro casamento, que a gente vai em vários Foi em 2 casamentos. casamentos esse final de semana. E o outro celebrante, né, ele colocava assim, uma espécie de pirâmide, né? Na vida do casal, Deus, acima de tudo, depois o outro, ou seja, o seu cônjuge, abaixo de você, os filhos, Não, os filhos. depois os filhos, os seus pais, sogros, e depois Os irmãos. os irmãos. E depois os irmãos, o resto. Então, assim, inclusive, acima dela também ter o saber que tá Deus também, né? É igual todo mundo fala. Todo mundo fala não, né? Um padre falou uma vez. Que quando você se casa, sua família é você e seu esposo. Você e sua esposa. O resto, pai, mãe, irmão, vira tudo parente. Então, assim, o defender minha família é meu esposo. Então, sempre a gente teve isso muito claro. Muito bom. E assim, vocês viveram a peregrinação solteiros, né? Sim. E agora, eu fiquei sabendo, né? Que vocês estão aí, agora como casal, vocês são da equipe do jubileu, né? Que vai ter. Como é que tá sendo essa preparação? Como que foi, assim? Qual a diferença que tá sendo de vocês solteiros e agora vocês casados? É, muito diferente. Eu até brincava com... Ser jovem é muito mais legal. Eu brincava com o Pedro na noite italiana que a gente fez agora, né? Que eu tava muito mais no administrativo, só ali eu falei, cara, era pra estar rodando esse salão com bandeja, um monte de coisa. Porque assim, eu sempre fui muito pilhado pra essas coisas, né? Vocês sabem, a gente viveu aí aqueles longos Aqueles 6 eventos. meses, 5 meses ali, uma loucura pra gente poder ir pra Lisboa. Mas assim, é também entender que é um serviço, né? Que a igreja convoca a gente nesse momento de poder estar empenhado, de poder mandar todos aqueles jovens, infelizmente, né? O quantitativo depois da primeira reunião já abaixou. Mas a gente espera que todos aqueles que permanecem, que de fato estão inscritos, que já deram ali o primeiro passo, né? Que, querendo ou não, é esse primeiro passo. Fora o estar junto ali nessa pré-peregrinação de trabalho, de tu estar junto com vocês, que é muito bom estar junto com o jovem. É aquela bagunça, e conversa, e conhece um, aí faz amizade com o outro. Eu falo mesmo pela Lavínia. Lavínia nem sabia que era Lavínia antes dos trabalhos, e hoje é minha madrinha de casamento. Então, assim, eu falo que ela foi um presente que a peregrinação me deu. Assim como vocês duas também, que a gente nunca foi tão próxima, né? Igual a gente é agora. Naquelas correrias, né? A gente conseguindo programar as coisas. Sim, então Não, a fora peregrinação colocou pessoas na nossa vida que a gente nem imaginava. E fora que também estar lá, digamos assim, na linha de frente, ajudando a equipe responsável pelos peregrinos e tudo mais, é uma oportunidade também da gente poder incentivar outras pessoas, né? De fazerem aquilo que pelo menos eu fiz de última hora, que é dar o primeiro passo. Dê o seu nome, se inscreva. Arriscar. Pelo menos tenta, entende? Muitas vezes é o que falta pra grande maioria dos jovens. Eu não tenho dinheiro, mas você já tentou? Eu fiz conta, mas você tentou?
A Aquele gente negócio, dá o nome e deixa que Deus faz dá o o resto. nome, Aham. entende? De fato, vai, dá o nome. Eu acompanhava, né, o que o Josué falou. A gente teve uma conversa pra ele poder ir, né? E eu dava minha experiência pra ele, que foi essa que eu acabei de contar, né? Eu fui e dei o nome. E foi o que eu falei pra ele. Josué, vai lá, cara, dá o nome, deixa que o resto Deus faz. E ele foi lá, arriscou e Deus levou ele também. Então, aí no meio do caminho, assim, né, compartilhando novamente a experiência dele. Ah, férias. Deus vai lá e arruma férias. Ah, isso, eu não tenho dinheiro nem pra levar. Deus vai lá e arruma. Eu não tenho mala, pega emprestado. Então, assim, tudo sempre vai ser um problema, sabe? É, o, sempre vai ter um problema, algo que vai tentar te tirar a peregrinação, porque a peregrinação começa nos trabalhos. Então, assim, já é uma forma da gente também poder ajudar os jovens de mostrar isso pra eles. Olha, acorda, a peregrinação já começou. Então, assim, animem, dediquem, trabalhem, mas acima de tudo também rezem, façam tripé, poder ajudar eles também nesse sentido. Demonstrar também que não é só dor de cabeça, sabe? Os trabalhos também são uma coisa muito boa. Tem as nossas interações, as nossas apresentações e tudo mais. Os nossos momentos também de estresse, Os né? nossos Que momentos de teve. estresse, que depois você termina ali um evento, você consegue se reconciliar com algum irmão que porventura tenha se desentendido ali. Enfim, a gente também continua vivendo tudo isso, né? E pra nós é muito bom, é fantástico. Na época que a gente recebeu assim um convite, a gente tava noivo ainda, né? A Maria Clara só mandou mensagem: Olha, a gente tá na equipe. Eu falei: Uai, cara, eu não Foi. tava nem sabendo. E aí eu falei: Ah, tá bom. Se a igreja chama, a gente aceita. E a gente tá aí, a gente sempre fala pros meninos e a gente repete: Olha, estamos aqui pro que vocês precisarem. Tô com ideia, fala com a gente. Tô desanimado, fala com a Até porque a gente. gente já foi jovem, então a gente sabe como é que é, tá? É receoso de falar com uma pessoa responsável, de não se abrir, não saber o que passa na sua Sim. cabeça, porque você tem medo do que riem da sua cara e tudo. Então a gente sabe como é que é. Sabe de todo Então esse a gente processo. sempre falou, falem com a gente não morde, somos seus amigos, podem falar tranquilo. Eu, pelo menos, sou muito tranquila, a Gabriel também é, a gente é super aberta a tudo, então... E é legal isso, tipo assim, que as pessoas falam, casou, já tá diferente. Já agora já. Mas não, falar, gente, ó, eu continuo sendo a mesma pessoa. Exatamente. Não, a gente é um casal jovem, continua sendo O povo jovem. fala bem assim, quando casa amadurece, gente, a mesma coisa, tá? Muda, Só tá, tem um casou. É. Não muda. É a mesma coisa. Só É. muda que agora a aliança Olha, você passou, tava aqui, foi pra foi pra cá. outra mão. O resto, a mesma coisa. Voltando um pouquinho assim, na peregrinação, A gente falou demais, né? Não, tranquilo, ótimo. podem ficar tranquilos. Voltando na peregrinação, assim, a gente teve tivemos muitas oportunidades, assim, de passar em vários lugares e pedir graças, né, de intenções. Essa pergunta, ela é livre, né? Se vocês pediram alguma graça, se alguma delas foi atendida, se vocês querem contar sobre isso ou não. Teve eu vou contar uma, que foi... Porque, tipo assim, eu pedi milhares de graças, né? A oportunidade tá Eu não ali. desperdicei a oportunidade, principalmente no túmulo da Carmen. Então, assim, a graça que eu pedi no túmulo da Carmen foi porque, assim, antes da gente viajar, eu meio que senti a pressão de todo mundo falando assim, ele vai te pedir e tal. E aí as pessoas vêm comentando, sabe? Tipo assim, você tem certeza? Cuidado, não sei o quê. Casamento não é fácil, casamento é isso, casamento é aquilo. E eu sempre fui muito insegura. Eu tive já muitas decepções na minha vida. Então, assim, eu tenho um pé atrás com tudo. Gabriel sabe. Quando a gente namorava, eu falava, "E se a gente casar, se a gente fazer. Ele falava assim, não é se a gente casar, quando a gente casar, quando a gente fazer isso. Então, assim, eu cheguei então na Carmen e falei, Carmen, se for ele, por favor, me mostra, me dá um sinal. problema, um sinal, não sei. Faz alguma coisa. Porque eu tinha muito medo. Meu Deus. Credo. Eu caí ele na hora. Bem. E enfim, no mesmo dia que a gente passou no túmulo da Carmen, ele me pediu em casamento. No Então, assim, mesmo dia. Eu falei, Carmen nossa, é foi rápida. tão rápida. Ela me contou isso assim, tempos depois, eu nem fiquei sabendo. Foi. Muito tempo depois eu falei, caraca, deu certo, hein? Então é pra ser. Fora que a gente fica rezando esse tempo todo, né? Então, assim, do jeito que as coisas estavam andando, não sendo por nós, então Deus já foi mostrando, tipo assim, é pra acontecer. Se tá acontecendo é porque é pra ser. E realmente foi. E Sabe realmente que- foi, porque o lugar que eu pedi ela em casamento,
Eu não sei se vocês lembram que, tipo, eles falaram que a gente não ia passar lá. Ela lembra. Ela tava envolvida. A Rafaela sabia, porque todo mundo viu que no meu bolso tinha um negócio desse tamanho. Eu não vi, não. Todo Mas mundo eu sabia. Eu não vi. Todo mundo viu, todo mundo sabia, menos ela. Foi Não, muito sabe qual é bom. engraçado? É que me falaram, não, ele vai pedir ela, vai pedir ela. Aí quando aconteceu, o que aconteceu? Poxa, tem um Corta. casamento acontecendo. E eu fiquei, gente, como Corta assim? pra melhor reação foi da Luiz. Nossa, foi mesmo. Quando olha o vídeo lá, nem lembro o que ela falou. Ela falou, eita, poxa! Não, o mais engraçado é porque foi tipo assim, isso foi... Eu também quis viver a peregrinação livre e deixar ela livre. Até abaixar a expectativa dela, pra também não quase prender. A única coisa, então, a única coisa que eu pedi pra ele foi aquela fanfic de tirar foto de casal, entendeu? Porque eu nunca tive, o Gabriel foi meu primeiro namorado. Então, assim, eu quero tirar muitas fotinhas de casal e tudo. Você tira umas fotinhas minhas e tudo. E ele não gosta de tirar foto, mas ele atendeu todos. E aí, eu deixei passar toda a peregrinação. Passar o encontro com o Papa, a vigília com o Papa, o encontro com o Kiko, Fátima. Fátima também. Então, assim, deixei passar tudo pra ela poder viver a peregrinação livre. Assim, no penúltimo dia de peregrinação, eu falei, beleza, é hoje. Sabia mais ou menos ali o roteiro, que a gente ia pra Catedral de Almudena, lá em Madrid. E aí eu falei, beleza, vai ser na porta da Catedral de Almudena, vai dar tudo certo. Chegou lá, correria, não deu certo. Lotada. E eu falei, não vai dar bom, o vídeo não vai ficar legal, então não vai ser aqui. Aí depois a gente foi pro seminário, lá visitar o túmulo da Carmen. Eu falei, cara, eu não vou pedir ele em casamento no seminário. Detalhe, eu sempre falei pra Catarina que ia ser muito bonito se eu fosse pedir no túmulo da Carmen, que ia ser lindo. Imagina colocar o seminário, isso é tudo incrível. Não dá certo, cara. Aí eu falei, olha, negativo, vai ficar pra amanhã e tem que ser amanhã. Eu acho que era se não era o último, já era um dos últimos. Eu acho que foi o penúltimo, porque Era o teve penúltimo. esse dia, teve a Foi. Eucaristia e no dia seguinte também. Foi. Foi no penúltimo. Foi no penúltimo dia. Foi no E dia de aí Madrid. a gente já tava Foi. voltando pro hotel. Aí falaram, vamos passar ali. Eu falei, cara, é agora ou nunca. E assim, por incrível que pareça, tava um sol de rachar. 40 graus ou mais. O povo tirou foto ali rapidão. Todo mundo pra foi, tirou sombra. foto do negócio ali e tal, foi pra sombra. E a Aí Maria eu fiquei Clara, lá. amor, vamos tirar foto de casal. Eu falei, não sei o que, tira uma foto sozinha, você não tira foto sozinha. Aí foi, né? Tentando explicar aqui mais ou menos pra quem só escuta, né? Ela ficou de costas, né? Eu falei, tira uma foto de costas aqui e Não, e a tal. Catarina, vira, bota a mão na cintura, faz alguma coisa. E eu lá, no vídeo dá pra escutar falando, Dá. isso não vai ficar legal. Aí aí a Catarina foi falar, agora vira. Aí ela vai fazer mal carão assim. Aí Ainda demorou um pouquinho. foi, aí ela fez o carão assim, ela parou. Uai, aí ela foi, olhou assim, eu tava. A única coisa que eu vi foi o anel, eu falei, mentira. Aí eu comecei a chorar, igual uma besta. Aí foi e aconteceu, né? O legal é que eu sabia que eu tinha falado com a Catarina no mesmo dia. Aí eu prestando atenção em todo momento pra ver. No momento que você pediu ela, eu tava passando mal. Exatamente. Você com o ônibus assim. Todo Aí mundo chegou lá. tirou foto "Gente, lá eu do. sabia. Todo mundo tirou foto lá do monumento e foi pra sombra. E, tipo, só ficou a gente lá. Então, assim, ficou ótimo. Ficou excelente. Foi do jeito que tinha que ser. Foi. Corta pra Maria no ônibus falando. Não, acho que eu não te falei isso, não. Que aquela coisa do cílio. quando cai assim, Nossa! Não, vou explicar. Eu vi uma brincadeira que toda vez que cai um cílio, tem que botar assim no dedo do outro, fazer um pedido. E com quem o cílio saía, ia realizar. Tinha que botar o cílio no peito. Não lembro com quem eu aprendi, só aprendi com alguém. E eu nunca ganhava do Gabriel, nunca! Eu falava, eu quero esse pedido em casamento, eu quero esse pedido em casamento. Não sei nem o que ele pediu. Eu falei, eu quero esse pedido. Nunca aconteceu. Nada. Eu não nunca, pedia nada. eu A nunca primeira- pedi nada, porque eu não acredito nisso aí, cara. Superstição, superstição. Competição, né? A primeira vez que eu consegui, que ele tinha me pedido. Eu falei, agora eu não quero. Agora não precisa mais. Se não tem como, se não vai. Ai. já tinha desistido. Então, assim, já no meio aqui de peregrinação, quais foram as peregrinações que vocês foram? Conte um pouquinho. Já participaram. que já que eu participaram. sei que tem aí. Que não foi só Lisboa, né? A minha, eu já fui peregrinação, eu fui pro Dimuquém. Tem muitos anos. Ah, eu lembro dessa daí, Eu essa fui daí. também. Essa aí foi perrengue, Foi. viu? Perrengue purinho. Tem Tava mal. no ônibus do Odaí, do Padre Não, eu fui no ônibus que não estragou, graças a Deus. Eu passei mal. Eu fui em Muquém. Aí depois eu fui nos 50 anos do caminho em Roma. Fui pra Roma. Que foi muito bom. Mas assim,
Não foi igual uma peregrinação, porque a gente viajou separado, éramos um grupo e tinha tinha mais família minha do que outras pessoas, então, assim, foi mais turismo do que a peregrinação, mas assim, foi muito bom. O encontro foi com o Papa e com o Kiko. E o Padre Mário, na época, não tinha a Ascensión, a Carmen tinha acabado de falecer. Fui pra Lisboa, Fortaleza, né? Aparecida. E Aparecida. Se Deus quiser agora, né? No jubileu. Ô, mulher. Vamos ver o que Vamos Deus ver o que Deus quer pra prepara. gente. Coloca o joelho no chão, reza. Eu fui pra... A primeira peregrinação que eu fui foi nacional também, foi pra Franca. Eu fui pra Franca. Eu participei também do encontro vocacional aqui na Ermida em 2012. Isso eu não fui. Eu não tava, não. Mas eu não caminhava ainda, eu fui só... Porque foi em Brasília, né? Meus pais foram e aí acabou que eu fui junto também. Aí eu fui pra Franca, depois de Franca teve Fortaleza, depois de Fortaleza Lisboa. Lisboa e agora Aparecida. Inclusive a primeira viagem internacional que eu fiz foi pra Lisboa. Eu ouso até perguntar, porque vocês falaram, né? E tipo assim, eu até tinha esquecido que tem as peregrinações que são mais pequenas, mas As nacionais, né? as nacionais. Tipo assim, pra vocês, qual a maior diferença? Quais são as diferenças entre uma peregrinação nacional e uma internacional? Ter viajado com jovens, sabe? Assim. Cara, eu acho que o espírito de uma peregrinação internacional é muito maior do que uma nacional. É muito Porque, diferente. querendo ou não, é mais barato. Você não fica... Pelo menos a Aparecida foi assim. Você não fica assim com um grupo. Foi uma coisa que eu senti muita falta. Tipo assim, eu vi todo mundo se dispersando. Eu falei, cara, se tivesse todo mundo aqui, ia ser tão bom. A gente ia puxar uma Madalena no meio da rua. Ia ser ótimo. Mas assim, é muito diferente. Porque vai mais gente, só que as pessoas são mais interessadas em turismo. Não tem, sabe? O espírito Aquela peregrino. união. Entendeu? Porque peregrinação é o que vocês falaram. Começa nos trabalhos. Então, se você não trabalha, você só viaja, acaba que você Não sente o não espírito, sente, cara. entendeu? Você vai, tudo. O encontro é maravilhoso, obviamente. Aquele Aparecida foi lindo, 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 lindo. Acho que eu nunca chorei tanto no encontro igual eu chorei naquele. Mas não é a mesma coisa, pelo menos da minha opinião, né? Eu preferi muito Não, mais. e pegando um gancho do que ela falava aí, né? De poder ver o exemplo que a gente teve, retornando aqui um pouco do nosso tema, né? O arriscar. Eu vejo que meus pais são formados em direito, meu pai é advogado, minha mãe é só formada, não atua na área. E só de ver também que, assim, meus pais, meu pai demorou 10 anos para se formar. Por quê? Por ter priorizado a comunidade, por ter priorizado a evangelização. Então, assim, demorou 10 anos. O que aconteceu nesses 10 anos? Crescemos todos. Minha mãe ficou grávida, perdeu a bolsa dela da faculdade por conta disso. Teve um parto de risco. Meu irmão nasceu. Depois que ele nasceu, minha mãe fez o Enem de novo, conseguiu novamente uma bolsa de 100%, terminou a faculdade e pronto. Assim, em 10 anos, uma faculdade de 5 anos, em 10 anos. Mas assim, nada falta, entende? Então, assim, a gente tem a atitude de arriscar pela palavra que a gente recebe, mas também pelo exemplo. Sabe? A questão do educar na fé também é na atitude, não são apenas palavras vazias. E que eles não se arrependem também de não ter formado. Isso é uma acima coisa de que tudo, minha sogra fala, que ela não se arrepende de ter, sabe, esse tempo todo. E além de ter Deus feito a sabe. faculdade, mas não trabalha, mas tá feliz também de poder estar em casa, de poder ter acompanhado o crescimento de todos os filhos, né? Hoje meu irmão mais novo, ele tá com 12 anos. Então, assim, pôde vivenciar todo o crescimento dele. Tudo em função de quê? Tudo em função de uma missão também. Além de tudo isso, missão de ser mãe, missão de ser pai, no caso do meu pai. Então, assim, a gente trazendo novamente pro tema, né? Os exemplos, né? O arriscar. Por que arriscar? Porque tem os exemplos, tem a palavra, Sim. tem a igreja, justamente porque alguém nos mostrou que era possível. Então, E assim, eu tenho uma pergunta, né? Vocês têm família grande, né? Os dois têm, ambos, muitos irmãos. E agora no matrimônio, vocês são abertos à vida, né? São abertos à vida. E a visão de vocês, para vocês passarem para as pessoas, o que é ser aberto à vida?
Assim, você quer falar? Eu falo. Acho que era a primeira pergunta, mas você já afirmou, mas vocês, Não. vocês são Vocês abertos são à vida? abertos. Sim, a Somos gente tá abertos à com um mês vida. de casado, né? Inclusive, a gente é até afobado, porque pra gente é tudo muito novo nesse sentido, né? Então a gente não sabe ainda. Não conhecemos a Maria, de verdade, porque né, pra mim é tudo mais fácil. A gente não sabe como lidar com isso, entendeu? Vocês estão se conhecendo É, a gente já ainda. se conhecendo, Então, assim, conhecendo o corpo e tudo, então é muito Se, complicado. se, por exemplo, a gente fica na dúvida, aí eu até entro na mente dela, porque é ótimo fazer isso. Aí ela, não sei o que, eu tô enjoada. Tá grávida. Então, assim, Eu fico uma vez louca. por dia eu solto essa pra ela, né? Você casou com um engraçado. Mas assim, tá aberto a vida. Tá Tá aberto a aberta a vontade de vida, Deus. não usar métodos Anticoncepcionais. anticoncepcionais, de... Cara, deixar Deus mesmo. Agir. Se eu engravidar agora, eu vou estar super feliz. A gente tava conversando um dia, Gabriel. Nossa, gêmeos ia ser muito legal. Ontem à noite. Ontem à noite, gêmeos ia ser muito legal. Eu falei, deve ser. Pessoas já na primeira Assim, lapada, A gente. gente tem muito medo É medo do desconhecido, podemos dizer assim. Porque, obviamente, É nós- tudo novo. Além do casamento já ser uma o coisa casamento nova. é muito novo, mas assim, Então eu tenho um filho pra criar, ou poder- 2. poder lembrar também, né, que uma das respostas, um dos sims que nós demos no dia do casamento é: estão abertos aos filhos que Deus Sim. vos quiser dar. Então, assim, sim, a resposta foi E que foi literalmente uma coisa dentro do curso de noivos também Sim, que falaram. trabalhamos muito bem É, isso e no eles falaram bem curso. assim: vocês nunca vão poder falar que não sabiam daquilo, porque a gente tá passando isso tudo pra vocês. E os 12 encontros foram extremamente bem detalhados. Bem assim, intensos, sabe, em relação ao matrimônio, principalmente em relação aos filhos. Eu lembro até hoje que foi um debate assim gigante quando começou a falar dos filhos, porque realmente é uma coisa muito polêmica que nem todo mundo quer, Exato. nem todo mundo aceita. Mas acaba falando um sim ali na hora só pra, né? Pra casar. Que era até o que a compreender gente tudo. escutava, a gente conversava e teve uma amiga nossa que falou que o sonho dela é alguém falar não nessas horas no casamento. Mas assim, as pessoas não vão falar não, sabe? Por mais que não queiram, por mais que tenham um receio. Não vou falar. Mas assim, a gente pelo menos tenta olhar esse sim como um sim verdadeiro, sabe? Igual ao sim, igualmente igual. Igualmente ao sim de Maria, sabe? Sim. Um sim sincero. Estão abertos à vontade de Deus, aos filhos que Deus mandar, então é sim, Olha sabe? que eu tenho muita vontade de ser mãe. Eu tenho Poder estar muita aberto à vontade. vontade de Deus, acima de tudo, né? Se ele nos permitir, que bom, mas se também não permitir, Bom rezar também. pra isso acontecer também, sabe? Você falou Sabe? do medo do desconhecido, mas assim, o medo do desconhecido ele é normal. O problema é se você impedir isso. Com que vai. certeza. A questão não é essa. É Uhum. normal sentir medo dessas situações, enfim. A questão é como você vai lidar e vai levar, né? Então, é muito interessante isso. Mas também é bonitinho falar, tá aberto a vida, mas assim, é uma oração todos os dias, sabe? Sim. É uma oração que deve ser acrescida na vida de um casal. Pelo menos penso eu dessa forma. De poder levantar todos os dias, ele no momento de oração e tudo mais, até mesmo ele na hora de ter uma relação, alguma coisa nesse sentido, de poder pedir para Deus, de ser aberto à vontade dele, ser aberto a estar aberto à vida, aceitar aquilo que ele mandar. Se ele mandar, tá bom. Se ele não mandar, também poder ver o que acontece se não mandar, entende? Porque uma das funções do matrimônio também é a questão da procriação. Uhum. O matrimônio ele é unitivo E procriativo. e procriativo. Uhum. Então, também poder usar do matrimônio essas duas vertentes, né? O Uhum. lado procriativo também ele é de suma importância. O matrimônio ele tem que dar os seus frutos. Sim. Fora a E questão, tipo assim, tem um filho agora e tem que se passar, né? Por questão de saúde. Uhum. também poder a questão da Não- paternidade responsável também, Sim. sabe? Não significa que o casal não vai ter relações desse tempo, porque além do procriativo, primeiro vem o unitivo. Acho interessante você colocar isso, antes da gente seguir e tudo mais. Você falando essa questão de espaçar e tudo mais, é aonde o namoro santo ele entra. Né? Como que a influência do namoro santo ele entra, que é justamente aí. No que eu espaçar, já- no puerpério também. que foi uma coisa que eu escutei, Respeitar né, e o tudo povo. mais, Sim. já falando, as pessoas falando, enfim, de como que o namoro santo, ele ajuda nesse processo dentro do casamento, né? Então,
É algo que a gente não consegue explicar, né? E tudo mais. Exatamente. Agora, seguindo, né, e tudo mais, vocês viveram, como ela falou, pregnações como jovens e tudo mais, já viveram várias pregnações e agora estão como responsáveis. Se vocês tivessem que convencer alguém a ir para uma pregnação hoje, o que vocês falariam para essa pessoa? Acho que é basicamente muito do que, pelo menos eu já falei aqui, né? Cara, dá o primeiro passo. Sim, procura o teu responsável, procura alguém que tá envolvido com a peregrinação e dá o seu nome. Faça a inscrição. Não tenho como pagar, não tenho emprego, dá o seu nome, sabe? O primeiro passo quem tem que dar é você. Sim. Porque o arriscar vem de mim e o resto vem de Deus. Ah, mas eu vou arriscar, vou ficar sentado com a minha bundinha ali. Não. Não, né? Vou arriscar e vou tentar olhar tudo aquilo que Deus me apresenta para que isso aconteça. Deus vai providenciar os meus para que você possa ir. Não é que Deus vai providenciar o seu bilhetinho Vai te lá. dar lá o dinheiro e tudo mais. Ele não vai cair do céu, ainda não é La Casa de Papel, que o Não dinheiro esquecer cai que vai do ter o céu. sofrimento. Com certeza, Então, sabe, também poder enxergar isso como um período de provação. Um período de oração também, sabe? Sem oração não tem peregrinação. Então, assim, arrisca. É literalmente isso, sabe? É literalmente arriscar. Dar o primeiro passo, dar o seu nome e também estar atento, logicamente por meio da oração, por meio do tripé, por meio da comunidade, às formas com que Deus vai proporcionar com que aquilo se cumpra. É aquilo que você falou, né? Que, tipo assim, não adianta. Você pede, mas sem Sem alguém pra te A guiar. intenção. Não- Vou pedir só por pedir, não, mas qual é a intenção verdadeira que a gente tem no E coração outra, quando pede? As experiências também contam muito, porque eu, pelo menos, me sinto muito mais mexida com o testemunho de uma pessoa do que de uma pessoa simplesmente só falando, né? Uhum. Então, tipo assim, a nossa história, de certa forma, já mexeu com algumas pessoas. As pessoas vêm e já falam assim, nossa, meu Deus, como pode, né? Não só em questão da peregrinação, mas também do casamento. Porque a partir do momento que a gente noivou, cara, surgiu coisas que é inexplicável. E que eu sei que foi Deus, porque por nós não foi. Entendeu? Se a gente conseguiu fazer uma cerimônia bonita e do jeito que a gente queria, algumas coisas do jeito que a gente não queria, mas que saíram muito melhores do que a gente esperava, foi Deus. Então isso é o arriscar. É o arriscar. E o povo fala bem assim, que quando teve a Aparecida, acho que foi 1 ou 2 meses antes do casamento. E as pessoas falavam, nossa, mas você vai viajar assim antes do casamento? Meu Deus, tá tão em cima. Como é que você vai pra peregrinação agora? E eu falava assim, gente, como é que eu não vou numa peregrinação, sendo que Deus tem me dado tanto, né? Eu não vou ser uma pessoa ingrata, sabe? Egoísta. Deus tem me dado tanto, eu não vou fazer um mínimo, sabe? Ter um agradecimento a Deus por tudo que Ele tem me feito. E o tanto que foi maravilhosa essa viagem, o tanto que Deus providenciou muito mais depois. Um apartamento. Um apartamento que a gente conseguiu só na semana do casamento. Então, assim, é só rezar. Acho que o rezar que é o mais importante. Então, assim, né, a gente já tá quase finalizando. Diante de todas as peregrinações que vocês foram, conte pra gente, assim, qual foi o maior perrengue que vocês passaram, assim, cada um e tudo, né? O que vocês sentiram realmente na pele? Falar, realmente, essa é a peregrinação. Eu até acrescento assim, não precisa ser nem só em peregrinação, mas como a peregrinação ela começa nos trabalhos, desde os trabalhos até, porque eu acho que até o momento que vocês casaram e tudo mais, isso também é o momento da peregrinação, né? Então, tipo, todo Com esse tipo... certeza. Não, Esse e a tempo. Bárbara falava, né? Aquilo que vocês sentiram na pele. Se for contar... Se for contar os Pode trabalhos, contar, aquilo que eu senti na pele, acho que assim, foi muito rápido, né? Mas foi o dia lá que a gente tava trabalhando pros eventos e É churrasco. a minha cunhada, Ana Flávia, oi Ana Flávia, ela acidentalmente, eu acho, né? Que acidentalmente, ela foi acender o richô e aí ela tacou fogo em mim. Foi assim, foi... Faltando Vocês lembram? Faltava... Não, peregrinação? faltava acho que 2 2 semanas pra semanas. peregrinação. Não, e o Gabriel lá pegando fogo. E o povo, o Gabriel se queimou. Você pensa o quê? Queimou a mão, queimou o dedo. Eu chego lá, a pessoa tá sendo banhada com água gelada, sem blusa, a blusa toda queimada no chão. A barba... Ele sem cílios. Não, Ele isso sem foi cílios. faltando 1 minuto pro evento começar. Foi.
lembro que A gente tava a preparando. gente abriu o portão, era meio-dia. E isso, tipo, era 11h50, assim, no máximo 11h55. Mas acho que era muito mais tarde. E aí, não, vamos acender aqui o Richo e tal. E aquela correria doida Sim. aconteceu. Mas assim, em peregrinação mesmo, cara, assim, tem várias histórias, né? Eu lembro que no primeiro dia lá em Madrid, lá no Vale de los Caídos, depois daquela roda com os italianos, eu perdi o tantã no meu catequista. Então assim, foi... Cadê o tanto? Não, foi um Foi perrengue estressante, absurdo, velho. porque não basta perder Era do que o tinha, né? o único Era o tantã. único, era o Não, único. e não era um tantã de qualquer pessoa, era Era do do catequista. catequista, e Não, tava não era nem dele, da comigo. comunidade Da dele. comunidade dele. Era E muito pior. estava comigo. Então, assim, eu já fiquei, meu Deus. Aí a gente vai, chega no alojamento. Pra homem é mais complicado, né? Então, assim, a gente tem todo o pudor de ouvir uma palavra do catequista. Meninos, vão tomar banho no banheiro compartilhado, leva uma sunga, leva o short. Aí você chega lá, tem uns portugueses que tomam banho sem nada. E, tipo, tão eles literalmente estavam em casa. Mas, assim, são perrengues, assim, são histórias, mas são coisas que Não, ficam marcadas fora o também. calor. Aquela correntinha que a gente fez pro encontro do Papa, que pra Nossa. mim foi assim o auge. Segura e Cara, não se perde. a gente tava aflito, todo mundo já estressado. E à noite, na noite da vigília também, dormia em cima daquelas pedras, daquela terra, daquela poeira. O chão mesmo. E o Gabriel tossindo, eu ficava desesperada, falava, meu Deus do céu, esse menino vai morrer porque eu aqui. tenho asma, bronquite, rinite e sinusite. Ele tem o kit completo. É, Tu é o primeiro o filho, kit né? do I. Do meu pai, sim. É o primeiro filho. Aí, Normalmente sempre vem com um combo de o combo, mas aí, por incrível que pareça, eu acho que eu passei pra todo mundo. Os meus É irmãos verdade, todos. os irmãos dele também Eu tem. acho que todo mundo tem. Compaixão, um pouquinho pra Mas cada um. assim, e eu ainda tenho escoliose. Então você imagina, dormir naquelas pedras, a minha coluna no outro dia não existia. Aí você ainda acorda no susto com aquele DJ lá. Papo DJ. Você não pode. Você não pode nem levantar de uma vez, porque as minhas costas estavam destruídas. Eu Mas, achei legal. muito top aquela Achei legal. cara, eu não gosto nem de alarme, quem dirá aquela Nossa, música Foi assim. terrível. Nossa. E o John lava pistola. Caraca, toda peregrinação é isso. Nunca não. Aí só pra dar um contexto, assim, na hora que ela falou da fila, é porque tava muito cheio lá no, Não, no era encontro um do mar Papa. de gente. Era muito. E a gente era muito jovem. Se a gente soltasse, minha filha, a gente se perdia do Perdia. pessoal. Então era isso aqui, ó. Era todo mundo segurando onde É. fosse. Cara, Ia correndo, eu a acho gente que se gritava. brincasse na hora que soltou É. a mão, tava tudo Nossa. vermelho. Eu ficava na era. mochila de alguém, tava nem aí, tava indo. Minha mochila rasgou de tanto que seguraram o Não, pote. e aí. E a você- gente com os kits pesados Sim, nas sim. De costas. comida, de E tudo. você carregava kit, carregava a mochila que você já tava e ainda carregava a mochila da peregrinação. Que a gente Aí fez. era mochila aqui na frente, mochila atrás, o kit aqui. Aí tinha gente que pegava outro kit, aí botava 2 kits aqui. Aí eu ainda queria ser cavaleiro, carregava minhas coisas e as da Maria. Então, assim, foi É isso que é casar, tá certo, uai. Foi tenso. Ah, mas tem que aproveitar mesmo. Eu lembro dos meninos se oferecendo pra levar nossas mochilas. Graças a Deus, leva. Véi, até hoje eu não sei por que você levaram aqueles mochilão, véi. Caraca. Gente, quem for pra peregrinação, Não não faça levem igual mochilão. elas duas Não que levem levaram uns mochilão. É porque Mas me disseram- enganaram a gente, tá? Disseram que mochilão era muito melhor do que você levar a Era mala e muito sair mais carregando. fácil, mais prático. Mentira, Me lasquei. mentira. A mala mais pesada que eu. Leva, Eu não consegui nem levantar. leva uma malinha despachada, se o seu pacote inclui isso, e junto com a sua malinha despachada, leva uma mochila menor pra você carregar todos os dias. Dica do peregrino, tá bom? Obrigado. Vou ter que marcar um podcast depois só pra falar essas coisas, pro povo quando estiver chegando. É Só verdade. pra ensinar, arrumar a malinha direitinho, bonitinho. É verdade, ó. Porque quanto Já mais. fica anotado aí, Porque viu, senão, produção? senão você faz igual elas também. Que vai, aí chega lá A na gente pega esteira. todos os erros. Aí chega lá na esteira. Não, isso foi Sté que deu o peso Não lembro. extra. Vocês estavam juntos. Você chega lá na esteira e Mais de 23 quilos. e a mala tá com quase 30 quilos. Aí tira lá. Não, mas. Parênteses aqui. Isso aconteceu com a gente na lua de mel. Então, a gente nem tem. A gente Não, mas a pegou- gente não chegou nem a passar a mala. A gente pesou antes. Aí ela tava com 24, né? 4 alguma coisa. Tava com 24 e pouco. você Só abre que a uma sorte é que a mala. gente tava com a mochila também. E a gente tava com tempo. E a gente tava com tempo e tudo. Aí a gente foi conseguir. Não foi lá na hora do check-in, né? De despachar. Foi bem antes.
Então a gente conseguiu Nossa, ali amiga, foi tirar da as hora, amiga. coisas e Nossa, colocar no eu mochila. lembro. Foi De engraçado. acordo com a sogra do Gabriel, só se precisa de um lenço umedecido e uma escova de dente. Um lenço umedecido e uma escova de dente. Roupa íntima você joga fora. Gente, Só lenço higiene. Celular umedecido, não precisa, essencial. celular você deixa, não precisa. Todo mundo levou. Pior. Mas, Mas lenço umedecido é essencial pros banhos de gato. Bárbara falou disso na última vez. Pois Assim, é Pois verdade. é. Não, cabuloso. mas precisa. Ninguém é obrigado a ficar cheirando o cangote do outro. É. Não, disso eu até me lembro de um perrengue que você falou de outras peregrinações aí de Roma. Nossa. Não, mas isso é até lá. Não, é porque, gente, italiano, vocês sabem. Europeu, vocês sabem como é, né? Não banha todo dia. E quando eu fui por 50 anos, estávamos lá, no Vaticano. Entramos na Basílica de São Pedro, a Basílica lotada e o fedor de... Não era nem de CC, era de tudo com cheiro misturado. Chega, dava ânsia. Mas o lugar era tão bonito que você ficava até feliz de estar lá. Mas, cara, um fedor insuportável. Não, mas isso a gente experimentava até na peregrinação também. Eu não sei, tava É. muito quente Tava. também, né? As peregrinações normalmente... 42 graus lá em As Portugal. peregrinações, Tava. elas acontecem normalmente no verão europeu. É, isso. Tanto é que a do Rio, Agosto, eu né? acho que a do Rio, ela foi no final do ano. Agora eu não lembro qual foi o período do ano que teve aqui no Rio. Mas a do Panamá, inclusive, pra pegar o verão, ou era pra ir contra o calor extremo lá Do Rio foi aí em julho e aí, também. E aí Sim. a do Panamá, salvo engano, eu acho que foi no começo do ano, justamente por conta disso, sabe? Então, assim, era complicado, sabe? E o pessoal lá, eles usam short, eles aproveitam de fato o verão deles ali, né? Aham. Tem até os escoteiros europeus lá e tudo, que eles fazem... Saem, tipo, o grupinho lá dele de escoteiro, são escoteiros católicos. Eu lembro que eu até conversava com o Caio, né? Que o Caio chegou a conversar com um deles. E eles explicavam que era um grupo de escoteiros católicos. Então, tipo Que assim... eles até trocaram acho que eles trocaram os lenços, né? De e escoteiro. teve alguns lenços que não podia trocar, porque eram lenços abençoados Ah, e sim, tudo. eu lembro disso. E aí ele até comentava, né? Que, tipo assim, eles tiram, assim, o verão, aí aproveitar, tem uma peregrinação, porque lá é tudo perto, né? Então, Aham. tipo, eles saíam e iam peregrinar como escoteiro também. Então, era... Eu lembro até que foi, pelo menos pra mim foi esquisito. Eu acho que pra ela também. Que a gente ia pra peregrinação e o pessoal de short. Sim. não sei o quê. O que eu achei legal, o pessoal Dentro jogando da água, igreja. né? O pessoal na É. rua. Pô, foi muito bom. Nossa, tava muito quente. Tá. Nossa, se a gente parava em qualquer lugar que tinha água caindo, molhava o chapéu lá, Nossa, molhava a cabeça aquela e... fonte que a gente molhou foi Nossa. tudo. Não, fora que Não deu 5 minutos, saiu tudo sequinho, enxuto. a água era Quente. péssima, mas você não tava nem... Era tão calor. Nem ligava. E aí você... Depois evaporava. Você né? entra naquela anedota, né? Do quem converte não se diverte. E não estou falando de conversão. É a conversão de moeda. Conversão de moeda. E aí, sei lá, nossa, a água tá €1. Aí você vai pagava ali 6 euros numa água. Mas era necessário, tinha hora que não dava, Não não. dava. Era E com esse daí complicadíssimo. eu me diverti, porque chegou lá, eu vi um negócio de pinguim, aí eu falei, eu quero comprar. Tava 12 euros. Eu falei, Meu 12 reais. Meu irmão ele ficava falando que eram 12 dinheiros. Eu não estava com euro, eu estava com dinheiro. Então eram 12 dinheiros. Então, gente, tá muito bom. Eu queria conversar muito mais com vocês, né? Mas a gente já tá finalizando. Eu queria agradecer vocês por poder vir aqui ajudar a gente. E vocês que estão assistindo, estão vendo aqui a experiência deles, mas, gente, tem a experiência de vocês mesmos, entendeu? Tem uma história E pra assiste a contar. gente aqui, tem inspiração, mas pra você viver a sua história, entendeu? A gente deixa aqui também nosso agradecimento a quem escuta, a quem tá escutando, a quem nos reza por ajuda. nós, pedimos também oração. Acredito que vocês também precisam de certeza. Nessa oração. nova fase. Então, pedimos essa oração, agradecemos a esse estúdio aqui, ao Caio, muito Sem obrigada, estúdios. Caio. Produção. Enfim, então, é isso. Só abrir um parêntese rapidinho, então né? é Tem que isso. aproveitar a oportunidade. Sim, pode fazer. Como bons integrantes da nossa equipe lá, dos responsáveis, a gente quer fazer um chamado a todo mundo que tá aí assistindo Sim. o nosso podcast no dia 10 de novembro. Os nossos peregrinos da Imaculada, eles vão estar organizando uma bela de uma feijoada. Estaremos lá na Paróquia São Pedro, São Paulo, a partir do meio-dia, salvo engano, depois vou conferir, mas vai ser no dia 10 de novembro, ali na hora do almoço. Convido a todos vocês que estão assistindo, as famílias, aos vizinhos, Amigos. amigos, chamem quem quiser. Ah, mas não tenho como ir.
votar de convivência. A gente leva na sua convivência uma para cada um. É só cada um pagar a sua. Então, assim, a gente leva na sua casa, mas não deixem de ajudar. Esses peregrinos realmente, eles precisam. E, assim, eu e a Maria Clara, né, somos a experiência. Com a peregrinação, ela é capaz de mudar uma vida. E a gente se sente muito amado Muito como amado, peregrino. e principalmente muito amado com a ajuda de vocês. E com a ajuda não é só participar dos eventos, mas também é rezar por nós, se interessar também pelos peregrinos aí da sua comunidade, da sua paróquia, perguntar se ele precisa de alguma coisa. Sim. Enfim, nos ajudem. E nos ajudem, digo assim, no sentido mais amplo, né? Ajude um peregrino, adote um peregrino. Sim, seja padrinho de um peregrino. Padrinho, peregrino. No último, na peregrinação, a gente não consegue, né, terminar. É engraçado. Na última peregrinação de Lisboa, a gente montou um grupinho pequeno, eu e mais alguns amigos lá da paróquia, Maria Clara estava até junto também. E aí a gente fez um carnezinho, que aí a capa do carnezinho é Adote um Peregrino. Aí cada um dos meninos eu tinha, lembro a gente foi, e aí eles conseguiram vários apadrinhamentos. Então, assim, encerrando aqui, né, só convidar todos vocês, né, a poderem ajudar. Adote um peregrino, reze por um peregrino, reze pelos peregrinos, rezem pelo Papa, rezem pelo jubileu, enfim. Rezem pela igreja. E ajudem também, sabe? Uma peregrinação é capaz de mudar uma vida, é só isso, assim. Acho que é o que pode encerrar, assim, pelo menos a minha participação. E eu vou tentar ficar calado agora. Pra finalizar todo mundo junto, vamos todo mundo olhar pras câmerazinhas. Todo mundo sabe como é que é a frase, né? Pera aí. Ah, é na do meio na do aqui, ó, meio. gente. Pera aí. Na do meio, Antes viu? de finalizar, segura aí a frase, segura aí. Vamos mentalizar. Só pra alertar, segue aí, gente, o Isso. @, dos Peregrinos da Imaculada, segue aí, acompanha a gente, os vídeos. Segue também o estúdio aqui, que eu vou ter que falar, porque cada um, que é o... Anota aí. CNMKTS Studio. Produção, vamos trocar esse nome. CN aí. Marketing Studio. Segue aí, pessoal. E agora sim, agora a gente pode finalizar com... 1, 2, 3 e... Irmão!